E o que foi falado na aula passada? Na aula passada a gente terminou a aula determinando uma maneira de como você obter pontos que dividem um segmento dado, né, numa razão também dada. Tá? Então você tem lá isso aí pensando em coordenadas lineares, né, lá na reta, né, lá na reta. Então eu tenho sobre um eixo, né, orientado, né, então um segmento aqui, AB, eu vou obter um ponto P, tal que AT sobre PB é igual a uma grandeza lambda, né? Se eu tenho o meu A como sendo um ponto A de x1, o meu B como sendo um ponto B de x2, né? São as coordenadas, né, lineares de cada ponto. O meu ponto P vai ser um ponto P de x. Essa coordenada x, a gente fez umas continhas, estabelecemos uma fórmula. E a fórmula é x1 mais lambda x2 dividido por 1 mais lambda. Essa era a fórmula para você obter esse pontinho aqui no meio. Tá? Um caso particular, né, para esse ponto que divide numa razão dada é o ponto que está exatamente no meio, né, que é o que chamamos de ponto médio. O ponto médio, vou botar assim, M, ele tem a coordenada x, ele é determinado por uma coordenada, eu vou chamar de xm, né? E o que significa esse ponto médio? Esse ponto médio, ele está exatamente no meio, né? Entre os pontos A e B. Então, nesse caso, a razão AM por MB tem que ser igual a 1. Né? Essa medida aqui vai ser igualzinha a essa, né? Okay? Então, vai dar 1. Então, basta você colocar 1 no lugar do x. Então, o que é que vai ser o xm? É x1 mais x2 sobre 2. Porque se você colocar 1 aqui no lugar do lambda, né, perdão, né, vai ficar x1 mais x2 e 1 mais 1 igual a 2. Simples a fórmula para se encontrar o ponto médio entre dois pontos A e B. Ok. Vimos também em coordenadas lineares a distância entre dois pontos. Então, por exemplo, a distância entre os pontos A e B aqui é simplesmente o valor absoluto da diferença, né, das coordenadas. x1 menos x2 ou módulo x2 menos x1 também. Não faz diferença, porque está em valor absoluto. Né? Muito bem, então vamos seguir daí em diante. Né? Saindo ou ampliando as coordenadas lineares, nós entramos em coordenadas planas. Né? E aqui nós identificamos por R2. Né? E aí, para você ter as coordenadas planas, você estabelece um par de eixos, né, x e y, né, ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus aqui, né, que se encontram exatamente no ponto de origem das coordenadas dos dois eixos. Então, esse ponto O aqui é a origem comum. Aos eixos OX e OY. Estou identificando dessa maneira assim, tá? Esses dois eixos. O eixo OX duas pessoas para entrar aqui.
eixo AX, ele recebe o nome de eixo das abscissas. O eixo OY, ele recebe o nome de eixo das ordenadas. A cada ponto no plano, ponto A, né, nós associamos a duas projeções ortogonais. Então, aqui eu vou ter um ponto sobre o eixo AX e aqui eu vou ter um ponto sobre o eixo OY. Tá? Eu chamo esse ponto AX e aqui eu chamo AY. Então, cada ponto, né, o ponto A, ele é associado a dois pontos, AX e aqui AY. Esse AX é a projeção ortogonal de A sobre OX. Esse aqui é a projeção ortogonal de A sobre OY. Em cada eixo, né, que são agora retas, né, e já averiguamos que podemos associar a coordenadas lineares, cada pontinho desse aqui vai ter uma coordenada linear referente ao eixo em que ele está localizado, né? Então, o AX tem uma coordenada X sobre o eixo AX e o AY tem uma coordenada Y. Tem gente querendo entrar. E o AY tem uma coordenada X, o AY tem uma coordenada Y sobre o eixo AY. Então, o AX é associado à coordenada, né? Ele é associado à coordenada X, que vamos chamar de abscissa, e o ponto AY ele vai associar a uma coordenada Y, que chamaremos de ordenada. E aí, nesse caso, o ponto A ele vai ser associado, né, a um par de coordenadas, né, que é um par de coordenadas, que são exatamente as coordenadas obtidas por AX e AY. E assim, nós vamos denotar agora, denotamos A como sendo A de x, y, tá? Onde o x é essa coordenada sobre o eixo AX, que você obtém pela projeção A de x. O y é a coordenada sobre o eixo y, que você obtém pelo A de y, né? Relativo ao eixo OY, tá? Essas coordenadas recebem o nome de abscissa e ordenada, tá? Como as coisas que vocês já devem ter bastante conhecimento. Muito bem. Agora vamos estender as outras, né? O que nós averiguamos, que nós aprendemos na aula anterior, na última aula, relativamente à distância de ponto, a divisão de segmento, tudo. Agora pensando nisso aqui. Depois a gente vai ampliar os nossos resultados para coisas maiores.
Agora, vejamos o que ocorre com distância entre dois pontos no R2. Entre dois pontos no R2 agora. Tá? Bom, se eu for olhar no R2, tem que olhar no plano, né? Eu vou pegar dois pontinhos A e B, né? Cada ponto aí vai ter, né, suas respectivas projeções sobre os eixos, né? X e Y. Né? Aqui eu vou ter A de X, aqui eu vou ter A de Y, aqui eu vou ter B de Y, aqui eu vou ter B de X. Né? E aí eu posso estabelecer essas duas distâncias, né, sobre os dois eixos, né? Ou seja, a distância, digamos que vou botar aí o meu ponto A, ele é um ponto x1, y, e o meu ponto B é um ponto x2, y2. Ok? São as coordenadas dos dois pontos. Então significa que o A de x é associado ao x1, A de y associado ao y1, B de x ao x2, B de y ao y2. Ok? Aí eu posso calcular a distância, essas duas distâncias aqui, a distância de A de x a B de x e a distância de A de y a B de y. A distância de A de x a B de x, pelo que nós já vimos, né, é o valor absoluto da diferença entre as coordenadas. Aqui. E a distância de A de y a B de y também é o valor absoluto da diferença entre as coordenadas. Mais gente querendo entrar. Bom, note que a distância entre A e B, né, é o comprimento de um segmento que, olhando aqui, fazendo essa complementação aqui, nós obtemos aqui um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo cujos catetos são exatamente essas duas distâncias. E a hipotenusa é a distância entre o ponto A e B. Então é fácil de ver que a distância entre A e B, que é a hipotenusa, elevada ao quadrado, né, é igual à distância entre A e B, A de x, B de x, elevado ao quadrado, que é isso aqui, x1 menos x2 elevado ao quadrado, mais a outra distância, que é o b de x com b de y, que é y1 menos y2 elevado ao quadrado. É claro que um valor absoluto elevado ao quadrado, né, é a mesma coisa que eu deixar sem o próprio valor absoluto. Né? Então não precisava ter o módulo aqui. Tá? Apenas coloquei para a gente ver que estou pegando exatamente essas duas distâncias. Mas no fim das contas, qual vai ser a distância entre A e B? Pegando a raiz, né? Extraindo a raiz quadrada dos dois membros aqui, eu obtenho a raiz quadrada de x1 menos x2 elevado ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância entre dois pontos, né, no R2. Agora vamos ver a segunda fórmula que a gente aprendeu, que foi a divisão do segmento numa razão dada. Né? O comportamento se assemelha, não vai ter diferença. Tá? Por quê? Vamos ver. Divisão de um segmento
uma razão dada. No R2. No R2. Certo? Então, olhando o R2. Então, vamos olhar aqui a figura. Eu tenho um segmento aqui. A, B, né? Da mesma forma, eu vou ter A de X, B de X, A de Y, B de X, B de Y, né? E se eu pego um ponto P, né? Tal que AP sobre PB é igual a lambda, ou seja, a razão desse segmento para esse segmento é igual a lambda, isso aqui nos implica em que, quando eu pego, né, as projeções do ponto P, eu vou ter aqui um P de X e aqui eu vou ter um P de Y, tá? Isso nos implica que o AX P de X dividido por P de X B de X também vai dar lambda e A de Y P de Y dividido por P de Y B de Y também vai dar lambda. Tá? Se eu tenho cada pontinho com essas coordenadas que aparecem aqui, não vou repetir, então é fácil ver aqui, né, olhando essas duas relações e pela forma anterior, né, que o ponto P, né, vamos supor que o meu ponto P aqui, ele tem a coordenada x e y, ok? Essa coordenada x, ela vai ser x1 mais lambda x2, dividido por 1 mais lambda, e a coordenada y vai ser y1 mais lambda y2, dividido por 1 mais lambda. Então você estende naturalmente à medida que você acrescentou um novo eixo. Só que a regra não muda, a história não muda porque você está pensando em termos de projeções ortogonais e as projeções elas acabam herdando, né, as propriedades do segmento que está lá no plano, né, devido ao teorema de Tales. Né? Muito bem, muito bem. Ok, aí caso particular, né, da mesma forma, caso particular para essa fórmula é o ponto médio. Ponto médio, né? M, agora no R2, né? Pensando no R2. Então, digamos que no ponto M, x, y é o ponto médio entre A, x1, y1 e B, x2, y2. Tá? O R2 seria reta, né? Reta, segmento reto. R2 é o plano. Plano. É o plano. Bem, é o ponto médio entre A e B. Então, da mesma forma, né? Se eu estabelecer a razão, a M sobre MB vai dar 1. Né? Vou pensar aqui na figura, se o ponto P está bem no meio, então a razão vai dar 1, então obviamente aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, então a fórmula nos diz que o ponto x, né, a coordenada x, vai ser x1
mais x2 dividido por 2 e y vai ser y1 mais y2 dividido por 2. Tá? Ok? Tranquilo. Agora vamos fazer alguns exemplos, né, que já tem algumas fórmulas interessantes. Vamos pensar em alguns exemplos de aplicação disso aí, tá? Em problemas relativamente práticos. Então, por exemplo, vamos pensar num exemplo onde nós utilizamos, né, distância entre dois pontos, tá? Distância entre dois pontos. O primeiro exemplo seria assim: dados A de coordenadas 3 e menos 2 e B de coordenadas 5 e 1, obtenha vamos pensar as 3 menos 2 aqui embaixo, 5 não está lá em cima, tá? Obtenha 2 pontos. Letra A. C pertencente ao X, ao eixo AX, tal que ABC seja isósceles de base AB. Segundo, um ponto D também sobre o eixo OX, tal que ABD, seja triângulo retângulo, seja triângulo retângulo de hipotenusa AB também. Vou fazer duas figurinhas aqui, uma para cada exemplo, tá? Bom, é sempre importante quando vocês estão fazendo um problema de geometria analítica, né? Geometria, né, gente? Geometria, o visual, né? A parte gráfica, o desenho influencia e ajuda muito, tá? Então, é sempre importante vocês fazerem um desenhozinho para poder facilitar. E um desenho que seja próximo da realidade, né? Para que você não confunda as coisas, tá? Então, vamos tentar fazer aqui uma coisa bem próxima da realidade. Então, olhando o meu ponto A, ele tem abscissa 3 e tem ordenada menos 2. Então, vamos colocar aqui 3, né? E menos 2. Uma figura mais ou menos, né? 3 e menos 2. Então, aqui vai aparecer meu ponto A. E meu ponto B é 5 e 1. 5, 3 aqui, vou botar 5, né? E
sobe aqui. Ok? Meu ponto B, aqui meu ponto A e aqui meu ponto B. Mais ou menos, né? Então tá aqui o meu segmento AB. Esse aqui é o meu segmento AB. Aqui é 3, aqui é menos 2, aqui é 5 e aqui é 1. Ok? Vou fazer a mesma figura do lado de cá. Então, um pouquinho, tá? 2, 1, 3, 5. Então, aqui está o A, cá embaixo. Menos 2, 3. Aqui está 1 e aqui está 5. E cá em cima. A e B. Aqui, consegui meter um pouquinho a escala para facilitar a visão. No primeiro exemplo, eu quero um ponto, né, que garanta que o triângulo seja isósceles, né? Ou seja, vamos tirar esse trilho daqui para não atrapalhar. O meu pontinho ele tem que estar sobre no eixo OX. E esse triângulo aqui, ele vai ser um triângulo isósceles. Então aqui é meu ponto C. Cuja essa medida aqui vai ser igual a essa. O meu segundo problema já pede que o triângulo seja um triângulo retângulo. Então vamos pensar aqui, tentar fazer aqui um triângulozinho retângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Que a minha hipotenusa é em AB. Então aqui está meu ponto D. Tá? Nada garante que eles vão ser iguais, pode até acontecer, mas duvido muito. Tá? Certo? Bom, tem uma pequena diferença de um problema para outro, né? Embora os dois pontos pertençam ao mesmo eixo, né? Mas se você olhar, é óbvio, né, que eu só vou ter uma alternativa para o meu ponto C. Você não vai encontrar mais de uma solução. Já no meu segundo exemplo, eu tenho um ponto do lado de cá, mas eu também tenho outro aqui do lado de cá. Eu posso fazer o meu triângulo retângulo virado para cá, ó. Eu tenho duas respostas para o meu segundo problema, tá? Aí você vai tomar, caramba, né? Como é que eu vou saber se minha resposta vai estar certa, tá? A coisa sai naturalmente. As respostas vão aparecendo de forma natural. E como é que acontece essa naturalidade? Bom, se você está procurando uma coisa que você sabe que tem uma solução, né? É bem provável, né, que a sua equação vai ter uma única resposta, né? A equação que vai solucionar o problema vai ter uma única resposta. Geralmente, equações que dão uma única resposta são aquelas equações de primeiro grau, né? Mas também pode acontecer de segundo grau, sendo que o delta é igual a zero, né? Mas normalmente os problemas, quando envolvem uma única solução, eles são solúveis por uma equação do primeiro grau. E ali, óbvio, né? Vai cair numa equação provavelmente do segundo grau, cujo delta é positivo. Aí vocês vão encontrar exatamente as duas soluções. Ok? Muito bem. Como é que se resolve a questão A, o item A? Sempre que você vai resolver um problema de geometria analítica, você tem que dar nomes, tem que indicar o que você está desejando, né? E o que você precisa. Tá? O que você tem e o que você precisa. Tá? As informações dadas, né, você vai caracterizar para obter as condições necessárias para aquilo que eu desejo, né? Bom,
eu penso num ponto que pertence ao eixo OX. Então, quais são as condições necessárias para que eu tenha o ponto pertencente ao eixo OX? E aí você vai, né, pensar nas informações e aí você vai implementar exatamente aquilo que você deseja, né, para resolver aquilo que você está precisando. Mas você precisa identificar o que você tem, né? Como você vai caracterizar? Bom, são pontos, né? Eu quero pontos. E normalmente o ponto no R2 tem duas coordenadas. Então você vai denominar cada questão pela forma que ele é. Então, seja, né? Se botar o ponto x, y, tal que... Primeiro, C pertence ao X e ABC é isósceles. De base AB. Ok? Então, eu já dei a informação de como é o meu ponto. O meu ponto C, ele está sobre o eixo AX. E no ponto C forma um triângulo ABC isósceles, né? De base AB. Agora, o que isso implica? O que isso implica? O ponto C ele está sobre o eixo AX e o ABC é isósceles de base AB. Só vai entrando aí, eu vou admitindo. Tá? Então, a primeira conclusão que a gente tem é que a coordenada y ela tem que ser igual a zero. Certo? Porque para um ponto pertencer ao eixo AX, né, a sua projeção ortogonal sobre o eixo OY cai no zero. Então, o x, o y tem que ser zero. Então, já é a primeira condição. Então, significa que o meu ponto C já tem um valor pré-determinado, que é o zero. Né? E outra coisa, a distância entre o ponto A e o ponto C vai ser idêntico à distância entre o ponto B e o ponto C, porque a base é AB. Se ele é isósceles de base AB, os outros dois lados obrigatoriamente serão iguais. Né? Então, usando essas duas informações, a gente vai resolver o problema. Né? Ok? Bom, quem é meu ponto A, quem é meu ponto B, estão aqui. O meu ponto C é assim desde que o meu Y seja zero. Tá? Então, vamos calcular a distância entre A e B. A distância entre A e B é uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada de quem? De x menos 3 elevado ao quadrado, y, que é zero, mais 2, né? Porque seria 0 menos 2 elevado ao quadrado. E aqui eu tenho raiz quadrada de x menos 5 elevado ao quadrado, 0 menos 1 elevado ao quadrado. Né? Bom, se eu tenho duas radicais dos lados, se eu levar ao quadrado, o radical vai desaparecer. Né? E aí aqui eu vou ter x menos 3 elevado ao quadrado, e aqui fica 4, né? Aqui fica x menos 5 elevado ao quadrado, né? E aqui fica 1. Aqui eu tenho x ao quadrado, menos 6x, mais 9, mais 4, aqui eu tenho x ao quadrado, 10x, 25, mais 1, olha que beleza, ó, o x ao quadrado daqui desaparece, né? Como já era previsto que ia gerar uma equaçãozinha do primeiro grau, passa o 10x para o lado de lá,
menos 6x mais 10x. Né? Aqui eu tenho 26. Aqui eu tenho 13, passa para cá, menos 13. Né? Aqui eu fico 4x e aqui eu fico 13. Solução, x é 13 sobre 4. Isso significa que o meu ponto C, resposta, é 13 quartos e 0. Então, essa é a solução do meu item A. Né? É um ponto que tem 13 quartos e 0. Ok. Alguma dúvida nesse exemplo? Não? Ótimo, né? Professor, Fala. ainda não entendi porque o y é igual a zero na letra A. Você não entendeu que o y é igual a 0. Vamos lá, vamos entender. Vou apagar esse pedacinho aqui, tá? Porque vamos apagar só o B. Entendeu? Vamos entender. Aqui eu tenho um ponto A, ok? O ponto A vai determinar aqui A de X e A de Y. Certo? Quem foi que foi? Foi o Eduardo, não foi? Certo, foi. Isso. Bom, olhando o eixo OX, aqui eu estou com a origem, né? Esse ponto coincide com o ponto O? Não, né? Então a coordenada dele vai ser diferente de zero. Então o A de X, ele é associado a um X diferente de zero. Nesse caso aqui é positivo, porque está no sentido positivo do meu eixo. A mesma coisa acontece o meu A de Y, ele é associado a um Y que também será diferente de zero. Nesse caso aqui ele é positivo. Se eu pego um ponto B, qualquer, apoiado sobre o eixo OX, ele vai coincidir com a projeção B de X. Né? Ele vai ser o mesmo, ele bate com sua própria projeção. Tá? Ok? E aí o B de X está associado a um X, né? Que também vai ser diferente de zero, que eu coloquei aqui fora da origem. Né? Mas quando você projeta o ponto B sobre o eixo OY, eu vou ter o B de Y. E o B de Y, ele vai bater exatamente aonde? Na origem. E nesse caso, a origem, ela é associada a quem? A Y igual a 0. Tá? Porque está exatamente na origem das coordenadas. Ok? Então, a segunda coordenada de qualquer ponto sobre o eixo AX é 0. A primeira coordenada de qualquer ponto sobre o eixo OY é 0. Ok? Entendeu, Eduardo? Entendi, obrigado. Nada. Bom, agora vamos fazer o item B. O item B agora diz que o ponto D ainda está sobre o eixo AX, né? Então vamos lá. Seja D, né? Vamos lá, XY, tal que, mesma história, né? É sempre bom vocês tenham uma ideia de como vocês vão responder as suas questões, né? Para que fique fácil do professor corrigir também, né? Tal que, e ABC é retângulo, agora, de hipotenusa AB. Isso aqui é B. Aqui é ABD. Perdão. Ótimo. Hipotenusa AB. Tá legal. Bom, pela mesma situação, eu já concluo que o meu Y de novo tem que ser 0, né?
Isso aqui porque o ponto D pertence ao eixo OX. Só que a outra relação vai ser um pouquinho diferente, né? Se eu olhar o triângulo que está aqui aparecendo, tá vendo? Eu tenho um triângulo retângulo, né, de catetos AD e DB. Ó. AD e DB são catetos e hipotenusa é AB. Tanto faz de um lado ou do outro. Não faz diferença. Então eu posso generalizar, não tem nenhum problema. Tá? E pelo teorema de Pitágoras, né, a distância entre A e B elevado ao quadrado, que é a hipotenusa, né, tem que ser igual à distância entre A e D elevado ao quadrado, mais a distância de B e D elevado ao quadrado. Tá? Aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Ok? E eu apaguei o meu ponto A. Lembrando aqui quem é meu ponto A. Deixa eu apagar daqui para baixo. Se eu não me esqueço, está aqui, né? O meu ponto A, ele tem coordenadas 3 e menos 2. E meu ponto B, ele tem coordenadas 5 e 1. Então, meu ponto D está ali em cima. Agora, eu não preciso ficar pensando mais na figura. Eu venho direto às minhas equações, né? Como é que calcula a distância entre A e B? A distância entre A e B, né, é a distância entre dois pontos. É a raiz quadrada de 3 menos 5 elevado ao quadrado e menos 2 menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Fazendo uma pontinha rapidinho aqui. Eu tenho aqui raiz quadrada de 4 mais 9. Vou dar a raiz de 13. Raiz quadrada de 13. Agora calcula a distância entre A e D. A distância entre A e D é a raiz quadrada, né? A e D. Lembrem que o Y vale quanto? Zero, né? Então é 3 menos x, ou x menos 3, vamos colocar x menos 3, né? Vai ficar no formato pontinho, x menos 3 elevado ao quadrado e 0 mais 2 elevado ao quadrado. E que é a distância de B até D? É x menos 5 elevado ao quadrado mais 0 menos 1 elevado ao quadrado. Ok? Agora eu trago isso para a minha equação, né? Teorema de Pitágoras, né? Bom, distância de A e B elevado ao quadrado vai dar 13, né? Então aqui eu tenho 13. Tá? Distância de A até D elevado ao quadrado, a raiz vai desaparecer. X menos 3 elevado ao quadrado. E aqui é 4. É 4. E depois, a distância de B até D elevado ao quadrado, fica x mais menos 5 elevado ao quadrado. E aqui fica 1. Tá? Agora é só fazer a conta. 13, x quadrado menos 6x mais 9. Já juntando aqui vai dar 5. Né? X quadrado menos 10x mais 25. Vamos colocar tudo do mesmo lado, né? Então fica 2x ao quadrado, juntei esse com esse. 2 tem 3, tá.
menos 16x, né? 6 por 10. Aqui eu tenho 30 é 9, correto? 30, 25 com 5, 39. 39, 49, 49, não, vai subtrair, então fica 39 menos 13 igual a zero. Então aqui fica 2x ao quadrado, menos 16x, e aqui fica 26 igual a zero. Posso simplificar essa equaçãozinha, né? Dividindo por 2, facilitar um pouquinho. Não significa que vai ficar perfeito, mas já facilita. Os 13 igual a zero. Bom, obviamente a resposta não vai dar bonitinha, né? Porque eu coloquei aqui de forma bem aleatória, né? Mas mesmo colocando de forma bem aleatória, as soluções são sempre possíveis de se encontrar. Vamos ver qual é a solução. Calculando o delta, b ao quadrado, b a 4, menos 4ac, menos 4 vezes 13, né? Isso vale 1. Então, b a 4, aqui fica 52, menos 52. Então, o delta aqui vai dar 12. 12. Que pena, né? Não tem raiz exata, mas não importa. Resolvam assim mesmo. Então, quem é o x? X é menos b é 8, mais ou menos a raiz quadrada de 12 sobre 2a, que é 2, né? Então, você vai ter duas respostas, né? Você vai ter x1, que é, já simplificando aqui, multiplicar 8, mais ou menos 2 raiz quadrada de 3 dividido por 2, que aqui eu posso simplificar por 2, né? Tudo aqui. Né? Então aqui vai ficar 4 mais raiz de 3, e a outra solução é 4 menos raiz de 3. Tá? Achamos os dois valores para x. Agora é só escrever as respostas. Então, eu tenho um ponto B1, que é 4 mais raiz de 3 e 0. E tem um ponto D2, que é 4 menos raiz de 3 e 0. Tá? Então, esse ponto aqui é aquele ponto que está mais à sua esquerda, e esse ponto é aquele ponto que está mais à sua direita, né? E aqui, esse número aqui é menor do que esse, né? Mas os dois são positivos, né? Porque a raiz de 3 aqui é menor do que 2, né? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Mesmo que se fosse negativo também não faria diferença, tá? Mas pelo menos se aproxima da resposta, né? Pelo gráfico que nós fizemos, os dois pontos estão na parte positiva. Alguma dúvida? Hein? Alguém tem alguma pergunta aí nessa questão? Não? Então tá. Ok. Bom, vamos fazer mais um outro exemplo, né? Agora aplicando, digamos assim, a questão do divisão do segmento em partes proporcionais. Tá? Partes proporcionais. Ok. Dado A, tá aqui, 1 menos 4, B, cinco e 2 e C, menos 1 e 0.
obtenha os pontos médios dos lados. Essa é a parte fácil. Os pontos médios dos lados. Em seguida, determine os pontos médios dos lados. Denote o F e H os pontos médios. Professor? Oi? Tem alguém querendo os entrar? pontos médios. Oi, Fala. professor? Oi, fala. Pontos médios seria do triângulo ABC, é isso? Isso. Tá, obrigada. Pontos médios dos lados. Então, denote por EFH os pontos médios de AB, AC e BC, respectivamente. Ok? Então, o E é ponto médio de AB, o F é ponto médio de AC, o H é ponto médio de BC. Ok? Encontre G1, G2, G3 sobre vou botar aqui então aqui o BC, né? Sobre AH, depois vem B, F e C, E, também respectivamente, tais que a G1 por G1H seja igual a B G2 por G2F seja igual a C G3 por G3 todas essas razões iguais a 2. É bem extenso, né? Bem extenso. A gente analisa bem o problema. Depois vamos
tirar as conclusões disso aí. Ok? Tem mais que pensar. Vamos fazer de novo a figurinha, né? Aqui a figurinha, né, a gente não tem tanta necessidade de colocar graficamente lá no sistema cartesiano. Fica mais fácil a gente isolar. Então, A, B, C. Está aqui o ponto triângulo ABC. Tá? Aí eu vou achar os pontos médios. Tem 3 pontos médios, um em cada lado. Ok? 3 pontos médios. Está aqui. Né? Respectivamente é FH, AB, AC e BC. Então, AB está aqui. AB veio o E. Né? Depois o F em AC. Tá aqui. E finalmente tem aqui o H. Ok? Bom, aí eu faço aqui o segmento AH. AH, né? E nesse segmento AH eu vou botar o ponto G1. Ponto G1. Aqui. Eu vou fazer, né, o segmento BF. Aqui o segmento BF. E nesse segmento BF eu vou pôr o ponto G2. Tá aqui o ponto G2. Ok? E finalmente eu vou fazer o CE. CE. E no CE eu vou colocar o ponto G3. São 3 pontinhos, um em cada segmento. Sendo que de A, G1, G1H, A, G1, G1H, tem que ser 2, depois B, G2, G2F, e finalmente C, G3, G3F, todos eles iguais a 2. Né? Isso aqui é a figura, seria mais ou menos aquela que está aparecendo ali. Tá? Agora vamos para trabalho, né, de conta. Okay? A primeira coisa que eu pedi é obter os pontos médios, que são E, F e G. Né? Então a primeira parte da questão é, né, encontrar E, F e H, perdão. E, F e H. E, F e H. Né? O E é ponto médio de AB, né? Então, o primeiro ponto é o E, ele vai ter coordenadas x1, y1. Né? Quem é o x1? X1, você vai pegar 1 mais 5, dividir por 2, que dá 3. Quem é o y1? Você vai pegar 1 menos 4 com 2, somar e dividir por 2, que vai dar menos 1. Pronto, já achamos o ponto E. Muito fácil. 3 e menos 1. Tá? Lembrem a forma do ponto médio, né? Que a gente acabou de ver ainda agora. Soma as coordenadas e divide por 2. Tá? O ponto F. Aqui, x2 e y2. Quem é o x2? Agora o ponto F é entre A e C. A e C. Então fica 1 menos 1 sobre 2, vai dar 0. y2 menos 4 mais 0 dividido por 2, vai dar menos 1. Né? Então, quem é meu ponto F? O ponto F é 0 e menos 1. E, finalmente, agora eu vou ter que apagar 4 pequenos, ruim por causa disso, né? Vou botar os pontinhos aqui. A,
1 menos 4. B, 5 e 2. C, menos 1 e 0. Agora posso apagar aqui. Vou apagar devagar para a gente não perder as informações. Então, o meu ponto H, agora, né? X3, Y3. X3 vai ser quem? X3. Oi? Professor, esse ponto esse ponto é Y2 menos 4 mais 0, porque 2 deu menos 1. É, menos 2, perdão. Fiz conta errada. Não. Fiz conta errada. Ok? Obrigado. Bom, aí vem X3, né? Agora de quem? O ponto H está aqui, né? Entre B e C. Então vai ficar 5 menos 1 dividido por 2, que vai dar 2. E o Y3, que é B e C, 2 somado com 0 por 2, que vai dar 1. Tá ótimo. Então, quem é o ponto H? Ponto H, 2, 1. Tá legal? Fechou aqui. Agora já está feito até, né? Esse agora, daí em diante, que vem essa questão, né? Encontrar esses 3 pontos, G1, G2 e G3, sobre a H, BF e CE. São esses 3 pontinhos agora aqui, tá? Que estejam respeitando essa razão aqui. Vamos olhar o AG1 e o G1H, tá? O ponto G1, né? Então, segunda parte é você encontrar G1, G2 e G3, ok? O G1, olhando o G1. O G1, eu vou colocar ele com coordenadas, agora seguindo a regra, x3, y3, ok? Observe que vou botar aqui, a G1, o G1H é igual a 2, né? Ou seja, esse é meu lambda, que aparece, tá? Então, eu vou fazer as contas agora de cada um. Quem é o X3? O X3, olha aqui, o meu G1 está onde? Está dividindo a H. Então, eu vou pegar a primeira coordenada do A, que é 1, mais 2 vezes a primeira coordenada do H. Cadê o H? Está aqui. É 2. Tudo isso dividido por 1 mais lambda, que é 1 mais 2. Então, o meu x3 vai dar o quê? Lembrem a fórmula, né? A fórmula é o quê? É x1 mais lambda, vou botar x1 mais lambda x2 dividido por 1 mais lambda. A mesma coisa acontece com o y também. Eu estou usando essa formulazinha para dividir e o meu lambda aqui é a razão dada. Então, aqui a conta ficou 4 mais 1, 5, 1 mais 2, 3. E o meu y3 segue a mesma regra, né? Só que agora olhando as coordenadas y. Y do A, y do H. Y do A é menos 4. Y do H é 1. 2 vezes 1. A razão é 2. E aqui vai dar 1 mais 2, 3 de novo. Né? E aqui eu fico com menos 2 terços. Menos 2 terços. Então, quem é meu ponto G1? É 5 terços
menos 2/3. Ok? Só fiz conta e aplicando a fórmula. Agora vamos para o G2 e em seguida o G3. Vocês vão ver uma coisa interessante. G2 vai ser x4, y4, né? Dessa vez eu tenho BG2 dividido por G2F, né? É 2, que é o meu lambda, né? Então, de novo, vamos calcular o x4. x4, agora eu olho a primeira coordenada de B, que é 5, mais 2 vezes a primeira coordenada de F. Cadê o F? Aqui. Que é 0. Dividido por 1 mais 2. Que vai dar 5/3. Y4. Que é o quê? A segunda coordenada de B, que é 2. Mais 2 vezes, né? A segunda coordenada de F, que é menos 2. Dividido de novo por 3, 8. Bom, calculei o x4, agora vamos finalizar aqui o y4. Então aqui vai ficar menos 4, menos 2/3. Tá? Menos 2/3. Então, quem é o G2? É 5/3 e menos 2/3. E, olha só, o que aconteceu? Deu igual. Né? Deu igual. E finalmente, vamos ver o G3. O que vocês acham que vai acontecer com o G3? O que vocês acham que vai acontecer com o G3? Vai dar o mesmo ponto. Né? Vamos verificar? Então, vamos lá. O meu G3 é aqui. É CG3 dividido por G3. É também igual a 2. Né? Então, o meu x5, agora eu olho, né? Primeira coordenada de C, primeira coordenada de E. Primeira coordenada de C, menos 1. 2 vezes primeira coordenada de E. Cadê o E? Apaguei. Eita. Tinha que ter apagado, né? Logo E. E pior que não tem como voltar aqui, né? Só voltando o vídeo. Vamos fazer a conta de novo aqui. Ponto E. Ponto E aqui. É A com B, né? A com B é 3 menos 1. Pronto. Vou fazer a conta rapidinho aqui. Tá? Então aqui fica 3, 1 mais 2. Né? Bom, 6 menos 1, 5. De novo, ó, 5/3. Né? E o y5, agora usando a segunda coordenada de C, que é 0, mais 2 vezes menos 1, dividido de novo por 3. Ou seja, o y5 é menos 2/3. Então, o ponto G3 é 5/3 e menos 2/3. Ok? Então, deu igual de novo, né? Certo? Mas se vocês tivessem, eu acredito que alguns até tenham conhecimento, né? Sobre propriedades geométricas do triângulo, vocês poderiam perceber que eles 3 pontos vão ser iguais, né? Primeiro, eu peguei os 3 pontos médios dos lados. Quando eu pego os 3 pontos médios,
eu formo as chamadas medianas de um triângulo, né? Então isso aqui é uma mediana, isso aqui é uma mediana, isso aqui é uma mediana. Ok? Segunda coisa, as medianas se encontram num ponto em comum, né? As três medianas, elas apresentam um ponto em comum, que nós chamamos de baricentro, né? E o que o baricentro faz com cada uma das três medianas? Ele divide as três medianas na razão 2:1. São exatamente as razões que eu falei, 2:1, 2:1, 2:1, tá? Então, sempre na razão 2:1. Então, aquele ponto tem que ser o baricentro, né? Então, já dava para perceber que a resposta seria única, tá? Não precisava fazer essa conta e nem esta conta. Bastava a primeira, já estava resolvido o problema. Ok? Agora, existe uma maneira que podemos chegar a esse baricentro, né, olhando apenas esses três pontos, sem precisar ficar fazendo os pontos médios, usando as formas de razão. É uma fórmula simples, tá? Vocês querem saber como é que é a fórmula? Esse ponto G1, né? G2, eles são coincidentes, né? G3, ele coincidem com o ponto G, que é chamado baricentro. Baricentro do triângulo. Tá? Aí, vamos colocar aqui esse XG e YG. Existe uma maneira de você achar esse ponto de forma direta. Como é que você faz? Para achar o XG, você soma as três coordenadas. 1 mais 5 mais menos 1 e divide por 3. Se você quer calcular o YG, você soma as três segundas coordenadas, menos 4 mais 2 mais 0 e divide por 3. Corta aqui, sobra 5/3. E aqui fica exatamente menos 2/3. Ok? É uma fórmula que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Na próxima aula eu faço. Fórmula do baricentro. Fórmula do baricentro. Tá aqui no triângulo. X1, Y1, B. X2, Y2, C. X3, Y3. Aí você faz as três medianas, tá? Três medianas, tá aqui. Se encontram num ponto em comum, que é o ponto G. G é XG, YG. YG, tá? Que é baricentro, ok? Então, o que a fórmula diz? Que o XG é X1 mais X2 mais X3 sobre 3. E o YG é Y1 mais Y2 mais Y3 dividido por 3. Ok? Então, exercício... Primeira tarefa para vocês. Prove. Quero que vocês provem isso aí, tá? Provar que realmente isso vai acontecer. Simples. Dica que eu dou para vocês é, né? Vocês encontram esse ponto primeiro aqui, né? Esse ponto M aqui embaixo. Esse ponto M aqui vocês vão usar
C e B para achar ele. E depois vocês encontram o G nessa reta, sabendo que isso aqui, né? Aqui é 2 e aqui é 1. Aí você 2 para 1. Aí você usa a razão igual foi feito nos problemas anteriores. É um repeteco da conta anterior, só que usando x1, x2, x3. Aí vocês vão descobrir exatamente essas duas formas. É bem simples a demonstração, não é difícil. Vocês não vão ter dificuldade para fazer isso. Ok? Certo? Então, essa é a primeira tarefa para vocês me entregarem semana que vem. Tá? Combinado, gente? Depois eu vou escolher questões ainda dos exercícios, das listas de exercícios para vocês também fazerem para mim também. Alguma dúvida?